Olá, meus queridos. Vamos para a nossa próxima aula. Vamos corrigir aquelas atividades que eu solicitei na aula anterior, tá? Da página 65 a 67, tranquilo? Então, vamos lá? Aí a questão 1, né? Questão 1, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui para facilitar aí a visualização, né? Então, a questão 1. A questão 1 diz o seguinte: observe as tirinhas a seguir de Fernando Gonçalves. Nela, a galinha reafirma sua origem. Explica essa reafirmação. Então, lá está dizendo: silêncio, não quero ouvir mais nenhum pio. Aí os pintinhos, eles falam peer, né? Nós somos galinha caipira. Tá. Aí, o que que acontece? O que que acontece com essa situação aí? Pelo fato de existir uma diferença, né, bem grande aí entre as galinhas de granja e as galinhas caipiras, a gente sabe que as galinhas caipiras, elas são galinhas criadas soltas, né? Elas não ficam em granja, elas ficam, a sua criação, elas comem o que elas vêm pela frente, né? Então elas não têm, não é usado remédio, não é usado hormônio, uma série de coisas aí. E aí o que acontece? Na relação aí dessa tirinha foi colocado que o autor quis fazer essa relação com a questão da variação linguística, né? Porque eles usam esse R, né, puxado, que é um R muito característico das pessoas que moram aí nos interiores do país, né? E o que que vai acontecer? Essa relação da variação linguística com a questão da criação da galinha. Então ela se justifica que usa que puxa esse R aí, tudo bem? Para afirmar exatamente isso, que ela é uma galinha caipira, então a questão da variação linguística aí vai se dar por essa forma, né, mais interiorana de se falar. Tudo bem então? Então vamos aí para a questão 2. Aí a questão 2 diz: com base na tirinha a seguir e nos seus conhecimentos sobre os diversos tipos de variação, explique o sentido da expressão tiponite aguda. Ela tipo entrou no bar e eu tipo dei uma sacada. Tipo, ela era tipo gente fina e tipo, engatamos tipo, um tipo papo, tipo legal, tipo, tipo. Tipo, 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 tipo. A terrível tiponite aguda. Tá certo? E aí a questão diz o seguinte. Não, desculpa. Voltando lá. Só um momentinho. Então, o que que acontece? Esse tipo de situação aí reforça muito a forma que as pessoas usam no ato da sua comunicação. E eu lembro que eu falei para você nas aulas que existe a questão da comunicação, da variação, né, por faixa etária. Então, esse tipo de linguagem nós chamamos de gíria. E a gíria ela é usada justamente porque se cria uma conexão por grupo. Então, o autor dessa tirinha ele quis fazer essa brincadeira pela questão até mesmo do exagero que se usa hoje em dia a questão das gírias, né? Até, aliás, é um cuidado que a gente tem que ter, que a gíria ela é muito voltada para a questão de nicho social, né? Da questão da relação que existe entre os jovens. Mas no dia a dia, principalmente em meio acadêmico, é algo que a gente tem que realmente evitar. Tudo bem, então, gente? Então, a resposta é isso aí que o autor quer dizer, né? Que
A pessoa usa tanto essa expressão, esse tipo, que ela não consegue se desvencilhar desse tipo de linguagem. Tá certo, então. Então vamos aí então à próxima questão. Vamos aí então. Questão 3 diz o seguinte: a nossa instrução pública, cada vez que é reformada, reserva para o observador surpresas admiráveis. Não há 8 dias fui apresentado ao moço, aí dos seus 20 e poucos anos, bem posto em roupas, anéis, gravatas, bengalas, etc. O meu amigo Seráfico Falcote, estudante, disse-me o amigo comum que nos pôs em relações mútuas. Tudo bem? E aí, continuando o texto, o senhor Falcote logo nos convidou a tomar qualquer coisa e fomos os três a uma confeitaria. Ao sentar-se, assim falou o anfitrião: Cacheiro, traz aqui qualquer coisa de beber e comer. Pensei de mim para mim: esse moço foi criado na roça, por isso adquiriu esse modo feio de falar. Vieram as bebidas e ele disse ao nosso amigo: Não sabe Kunungunde, o velho tá aí. Nosso amigo comum respondeu: Deves então dar bem de dinheiros. Quá ele tá e nós não arranja nada. Quando escreve é aquela certeza, de boca não se cava. O velho olha, olha e dá o fora. Esse estudante era a coisa mais preciosa que tinha encontrado na minha vida. Como era ilustrado, como falava bem, que magnífico deputado não iria dar. Um figurão para o partido da rapadura. O nosso amigo indagou dele em certo momento. Quando te formas? No ano que vem. Caí das nuvens. Este homem já tinha passado tantos exames e falava daquela forma e tinha tão firmes conhecimentos. Nosso amigo indagou ainda. Tem tido boas notas? Tudo. Espero tirar a medalha. Então, continuando. Tendo em vista o conceito contemporâneo de variação linguística que ensina a considerar de maneira equânime, né, ou seja, de modo igual, as diferentes formas do discurso. Avalie a atitude do narrador em relação ao personagem Falcote, expressa na seguinte frase: esse moço foi criado na roça, por isso adquiriu este modo feio de falar. Lembra que eu disse para vocês que em um dos questionamentos que eu coloquei na aula de variação linguística, o que quer dizer a questão da... se existe a relação de é errado falar errado, e aqui a gente se defronta com essa situação, né? Por que que foi afirmado aí nessa situação que pelo fato da pessoa ter sido criada na roça, ela adquiriu este modo feio de falar? Porque o que acontece? É aquela questão do próprio preconceito que existe em relação à própria norma culta da língua, tá certo? Quando a gente diz que é o modo feio, ele está querendo, na verdade, dizer que é o modo errado. E na língua, existe modo errado? O que a gente conversou sobre aquela aula? É muito complicado eu ter esse tipo de afirmação, porque a questão da própria língua, a variação que a nossa língua sofreu para chegar nos moldes que nós temos hoje, é algo que derruba esse tipo de hipótese, que existe uma fala errada. Né? Existem várias questões que vão contextualizar o tipo de fala que as pessoas têm. Mas será que existe a fala errada ou a fala feia? Então, deixo esse questionamento aí para vocês refletirem. Então, no caso, ele, ele vê com um olhar preconceituoso a forma que a pessoa fala, né? Com aquela fala mais das pessoas do interior, né? Aquela fala caipira. Então, ele associa isso a algo feio ou errado de se falar. E a gente já conversou sobre isso e vocês podem tirar aí a conclusão que vocês têm. Tudo bem, então? Aí aqui diz, reescreva na norma padrão a frase, caixeiro, traz aí qualquer coisa de beber e comer.
e em seguida transcreva um trecho da crônica em que se manifesta a atitude irônica do narrador. Então, a norma culta da língua aí seria: caixeiro, traga-nos alguma coisa de beber e comer. Então, essa ironia, ela vai se manifestar em momentos que o narrador atribui a qualidade positivas do Falcote, após ele constatar, né, que a sua forma de falar era feia, que realmente era uma forma assim muito fora da norma padrão, né? Ele começou a ter aqueles pensamentos aí, né? Relacionado aí aquilo que a gente já conversou, que de fato a gente pode definir se alguém, se há alguma maneira de se falar errado, né? Então é meio complicado a gente ter esse tipo de afirmação, tá certo? Então vamos continuar aí. Analisando a tirinha a seguir aí na 4, tá dizendo lá. Tá, tá, deixa eu dar uma aumentadinha aqui para melhorar a visualização. Vamos lá, dar uma melhoradinha aqui. Aqui tá dizendo, então tá se olhando no espelho, Zé? Eu não, ele é que tá me olhando. Tá, continuando aí, a variação regional é um dos fenômenos que mais evidencia o uso da língua por determinados sujeitos. Sabendo que Chico Bento e Israel são típicos falantes caipiras, exemplifique e explique quais são os indícios textuais que evidenciam essa tipicidade. É o que a gente já tem falado aí desde a questão 1 aí, né? As pessoas que moram em locais onde não há tanto acesso à escola, a livros, elas vão ter uma variação daquilo que é a língua, na sua forma formal, né? A sua variação vai ser uma variação coloquial porque essas pessoas elas não têm um padrão, a elas não foi apresentado um padrão de como que a língua se estabelece. Então eles falam da maneira que para eles é mais dinâmico e confortável de falar. Então, quando se foge ao padrão da norma culta, a gente tem essa variação aí, por exemplo, por regionalismo. Tudo bem? Então, essa é a resposta, tá? Então, vamos continuar. Aí a B diz: explique por que, caso não sejamos falantes da região norte, não é possível identificar no texto o significado. Opa, eu acho que isso tem alguma atividade aqui para baixo. Vamos olhar aqui. Ah, não, tudo bem, é isso aí. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Égua, será que tu sabes o que significa pai d'égua, despombalecido e levar farelo? Aí tem lá, né? A novela Força do Querer da Rede Globo trouxe para o horário nobre um pedacinho do Pará. As expressões, a música e a relação com a terra natal são traços dos personagens da fictícia cidade de Parazinho. Expressões regionais como égua e tueleza, faladas aos montes pelos personagens, encanto e intrigo. Elas são essenciais para a identificação cultural paraense. Segundo a professora de letras da Universidade Federal do Pará, Marilúcia Oliveira, muitas expressões têm relação com a vida do paraense. Muito palha, por exemplo, corresponde a muito ruim ou muito fraco, porque tem relação com as casas de palha do interior. Tá certo? E aí, desculpa aí pessoal, que aqui eu tô com o livro online e fica mais complicado, mas a gente vai dando um jeitinho aqui, tá? Então, na sua opinião, qual é o papel dos meios de comunicação na divulgação da diversidade linguística do Brasil? Então, o que acontece? É muito interessante que quando a gente tem contato com esses modos de se falar, a gente entende que o nosso país é muito grande, que é impossível
fazer com que as pessoas sigam somente um modelo de comunicação, um modelo, um modelo fechado de se expressar. Então, por isso que é que a língua ela vai se moldando ao contexto onde a pessoa está inserida de fato. E quando a televisão, né, os meios de comunicação, eles trazem isso, né, para nós, isso é de qualquer modo um enriquecimento da gente entender que existe uma cultura atrelada à forma que as pessoas se expressam, à forma que as pessoas se comunicam. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque geralmente a gente tem preconceito daquilo que não se conhece. E quando a gente passa a conhecer uma realidade, é mais fácil de compreender até mesmo a forma que as pessoas se manifestam. Então, é importante sim o papel dos meios de comunicação nessa divulgação aí das variações linguísticas, principalmente as regionalistas, tá? Vamos aí então para a próxima aqui. Aí a próxima diz o seguinte: explique por que, caso não sejamos falantes da região norte, não é possível identificar no texto o significado das palavras e expressões égua, descombalecido e levar o farelo. O que acontece? Nós não conseguimos ter esse tipo de conhecimento porque nós não vivemos essa realidade. Eu, professor Jean, eu não sei se eu já comentei com vocês, eu também vim da região norte. Eu nasci em Brasília, mas eu me criei assim praticamente até a adolescência, pelo menos até os 14 anos ali, em Rondônia, que faz parte também da região norte. E nós temos lá algumas expressões, parecidas com essas que estão aí, né? Então, égua, por exemplo, é quando você é como se fosse uma interjeição de ou de surpresa, ou de espanto, né, ou de admiração, pode ser também, tá? Mas por que que a maioria de nós não conseguimos identificar os significados? Porque nós não vivemos essa realidade, porque nós não estamos inseridos dentro dessa cultura, dentro desse contexto. Nós poderíamos ter condições de entender se nós convivêssemos a realidade dessas pessoas. Então, a dificuldade que a gente tem do entendimento dessas expressões regionalísticas é exatamente isso, porque a gente não faz parte dessa realidade aí, tá certo? Aí as questões 6 e 7 refere-se ao texto Língua de Caetano Veloso exposto a seguir. Tá? Então diz lá, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias, que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. Eu sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que este lhe é superior? E deixe os portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, mangueira. Fala. Tá. A flor do laço sambódromo, luz América, latim em pó. O que quer, o que pode esta língua? E aí está dizendo ali, a ideia central é que a língua portuguesa está repleta de dificuldades, principalmente prosódias e paródias para os falantes brasileiros. Não, na verdade não. Né? Se a gente analisar a prosódia, é a forma que a forma mais correta de se falar as palavras. E paródia é você realmente pegar algo que já existe e de forma cômica você fazer uma alusão àquilo, né? E nesse texto a ideia central não é essa, tá? E a B diz, autores de língua portuguesa como Fernando Pessoa, Guimarães Rosa e Camões têm estilos diferentes. Não, a ideia central do texto não é essa. A ideia do central do texto está mais relacionado a fugir da norma padrão do que fazer essa comparação aí com esses autores. Aí diz a C. A pátria dos falantes é a língua, superando as fronteiras geopolíticas. É exatamente isso, né?
E é daí que a gente vai criar situações que vão moldar como que a língua vai se estabelecer dentro de uma sociedade. Então a resposta é a C. Aí a D diz, na língua portuguesa é fundamental a associação de palavras para criar efeitos sonoros. Não, a ideia central do texto não é essa. A escola de samba Mangueira é uma legítima representante falante da língua portuguesa. Não, então a resposta das 6 aí é C mesmo, tá, gente? Aí a 7 diz. Caetano Veloso, em determinado ponto do texto, refere-se à língua portuguesa de modo geral, sem considerar as peculiaridades relativas ao uso do idioma no Brasil e em Portugal. Para fazer tal referência, utiliza-se da seguinte expressão: a língua de Luís de Camões. Não, ele não fala apropriadamente da questão da língua de Luís de Camões. Ele está falando justamente da miscelânea que se dá a essa língua. Então, no caso é Lusa-América, né? Por quê? Porque Lusa tem relação com Portugal e América tem relação com o nosso continente, ou seja, a língua lusitana veio de Portugal e se estabeleceu aqui e sofreu diversas variações na América. Então, a 7 aí é B. Tudo bem, então? Então vamos para 8. Leia os versos a seguir da letra da música Língua de Caetano Veloso, responder o que se pede. Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relax dos surfistas. Explique o que significa esses versos no contexto dos estudos sobre a variedade linguística do português. Então, o que acontece? O Caetano Veloso, quando ele comenta sobre isso daí, ele está querendo mostrar a importância que cada pessoa, cada segmento tem em relação às características linguísticas regionais, né? A própria questão do uso da língua. Então, o que acontece? Cada grupo desse aqui estabeleceu um tipo de linguagem muito apropriado ao contexto em que eles vivem. Então, se a gente vê a sintaxe dos paulistas, está falando muito da relação, da forma que os paulistas falam e o uso da sintaxe dentro, né? A gente, quando fala sintaxe, é saber qual é a função de cada grupo de palavras dentro de um contexto, dentro de uma sentença. E atribui também a questão da realidade onde os surfistas eles convivem ali, né? E tem a própria fala, que é muito apropriado ali para o ambiente que eles estão inseridos. Então, tudo isso vai ter, no fim das contas, relação com a variação linguística e a gente tem que ter o respeito e o entendimento sobre isso, tá certo? Então vamos para 9. Só um momento, deixa eu dar uma observada, tá aqui então a 9. A 9 diz assim: famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós, mercê, mal não veja em minha grossaria no não entender, mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de a renegar? Farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto, são expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre, linguagem de cada dia de semana? Famigerado? Bem, é importante que merece louvor e respeito. Então diz lá, nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete a local de origem dos interlocutores? Não, né? Por quê? Nesse caso aí, o que acontece nessa situação? Aqui, não, e o que é em fala de pobre linguagem de dia de semana? O texto não está, o ponto central do texto não está tratando sobre essa questão da local da origem dos interlocutores, tudo bem? Ele está falando sobre outra situação que não isso daqui. Aí a B diz, estado emocional dos interlocutores
Não, também não está falando sobre o estado emocional dos interlocutores. O grau de coloquialidade da comunicação é exatamente isso daí, né? Porque o que que vem a ser a língua coloquial? A língua coloquial ela também é uma questão da variação linguística. Por quê? Porque quando se fala coloquialmente, você não vai levar em consideração o padrão da língua, da norma culta da língua, tá? Então, aqui você percebe que há muitas palavras rebuscadas, né? E existe um contexto aqui onde alguns não dão importância para a questão da coloquialidade, certo? E eles têm uma certa reclamação disso, né? Porque as pessoas realmente quando estão tendo uma conversa mais descompromissada e relaxada, geralmente nós não seguimos a norma culta, porque a norma culta é uma norma muito fechada, muito de, de, de um conhecimento técnico muito aprofundado. E na hora que estamos relaxados, conversando com pessoas, né, assim, amigos próximos, parentes, a gente usa mais a coloquialidade, tá certo? Então por isso que é a C, tudo bem? E aí continuando, vamos para a questão 10. A velha contrabandista. Disse que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruco saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com um saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. Vamos lá. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com poucos dentes que lhe restavam e mais os outros que ela adquirira do odontólogo e respondeu: É areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás, mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, O fiscal mandou outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a história é contrabandista. Mas no saco só tem areia. Insistiu a velhinha e já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro. Respondeu o fiscal. É lambreta. Muito interessante, né? Então, a expressão uai e o termo espalha, extraídos da fala da velhinha, revelam uma variedade linguística do português brasileiro, específica de um grupo social que pode ser identificado em falantes de dialeto caipira, vindos de regiões interioranas do país para habitarem na cidade grande. E é justamente isso daí, né? As pessoas do interior, né, como eu já havia explicado antes, não têm tanto acesso a uma boa escolaridade, então eles não têm condições de seguir o padrão da língua portuguesa. Tudo certo? Então, gente, então vamos continuar na próxima aula. Obrigado por vocês terem assistido até agora. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, voltem aí o vídeo para a parte que vocês precisam ver de novo, tá? Então, até mais. Abraço.